Amados irmãos, nós queremos permanecer com a palavra de Deus aberta no texto que foi lido de 1 aos Coríntios. Texto esse que tem sido estudado na escola dominical. Estamos já na segunda carta. E desde o ano passado estamos estudando essas cartas de Paulo aos Coríntios. Texto riquíssimo, maravilhoso. Tenho lembrança que preguei, acredito que há 2, 3 anos atrás, nesse texto aqui. E aprove a Deus colocar em nosso coração o desejo de voltar a esse texto nessa noite e meditar com a amada igreja nestas verdades preciosas e eternas. Pensando, meus irmãos, sobre o nosso chamado. A igreja de Jesus, ela tem um chamado. E esse chamado é para a santidade. Nós fomos chamados para ser santos, conforme diz a Escritura, conforme diz o próprio apóstolo Paulo, no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Portanto, o tema dessa mensagem, ele sai do próprio texto, chamados para ser santos. Essa primeira carta, meus amados, ela tem muitos conselhos práticos para os cristãos. E muitos dizem, para muitos essa é a que tem mais conselhos práticos para os cristãos em nosso tempo, dentre todos os outros livros da Bíblia. Quando olhamos para essa carta, meus irmãos, para esse texto da palavra de Deus, nós podemos fazer um diagnóstico da igreja dos nossos dias, da igreja contemporânea, e por que não dizer da nossa igreja? Porque observe, irmãos, em que pese ser uma igreja difícil para o apóstolo, mas ele não deixa dúvida quando ele diz que essa igreja é a igreja de Deus. Portanto, ela reflete, ela representa a igreja de Deus em todos os tempos, e também a nós. Portanto, aqui, irmãos, nós vamos encontrar o nosso retrato, é como olhar para um espelho diante de nós. O apóstolo Paulo plantou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e meio pregando ali naquela cidade, plantando essa igreja, e quando saiu deixou uma igreja organizada. Essa passagem está registrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Depois que saiu dali, ele foi para Éfeso, e de lá ele escreve essa carta para a igreja de Corinto. Essa primeira carta de Corinto, como nós já aprendemos na escola dominical, não é a primeira carta que Paulo escreve para essa igreja. Ele escreveu ao menos uma outra carta antes dessa. Porém, nós não temos essa carta. Não aprove a Deus preservá-la para nós. Mas nós sabemos, porque na própria carta, mas no capítulo 5 dessa mesma carta, verso 9, Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então Paulo já havia escrito antes para aquela igreja. Essa carta que nós temos como a primeira de Coríntios é, na verdade, irmãos, uma resposta a uma consulta que aqueles irmãos fizeram a Paulo, a uma carta que aqueles irmãos haviam escrito a ele. No capítulo 7 dessa mesma carta, primeiro verso, Paulo diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então observe, aqueles irmãos haviam escrito a Paulo fazendo perguntas.
Paulo também sabia que aquela igreja era uma igreja que estava enfrentando muitos problemas. A problemática que aquela igreja enfrentava foi relatada a Paulo por uma irmã da igreja chamada Chloe. E quando essa irmã chegou para visitar Paulo em Éfeso, ela levou a ele a informação de que na igreja de Corinto havia muita coisa em desacordo com aquilo que ele havia ensinado. Chegou para ele a informação de que aqueles irmãos estavam abandonando os ensinos que o apóstolo havia dado. Então ele escreve essa carta, meus irmãos, como que trazendo respostas, soluções de Deus para os problemas que aquela igreja estava vivenciando. E da mesma maneira, irmãos, essa carta deve ser observada por nós. Deve ser observada por nós, meus irmãos, como uma resposta de Deus para as nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades. Me chama muito a atenção, irmãos, que em que pese as dificuldades que Paulo enfrentava com aquela igreja, as críticas, ele foi acusado de coisas que não havia cometido, de coisas que não havia feito, de coisas que não havia dito. Mas ele jamais perdeu o amor por aqueles irmãos. Ele jamais perdeu o afeto, o carinho, o cuidado, a preocupação. Mesmo com aqueles que o difamavam, mesmo com aqueles que o caluniavam. E é claro, meus irmãos, que quando necessário, ele orientou aquela igreja a aplicar a disciplina. Mas ao mesmo tempo ele trata aqueles irmãos com amor. E observe, irmãos, que ele começa nos apresentando esse chamado à santidade. Ele começa essa carta chamando a igreja à sua responsabilidade, porque a igreja é um povo chamado para a santidade. Deus tem um propósito para nós. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não fomos salvos por acaso, para viver sem rumo, para viver como quem não tem dono. Não, irmãos, o cristão ele tem dono, ele tem um propósito na sua vida. Observe, meus amados, nesses versículos o apóstolo Paulo nos apresenta um retrato da igreja, da maneira como Deus vê a igreja. É importante, irmãos, observarmos esse ponto aqui, porque muitas vezes nós só conseguimos ver os defeitos da igreja. Já parou para observar isso? E se a gente não tiver cuidado, a gente é tomado por isso. A gente é tomado por um sentimento negativo, olhando só os defeitos, só os problemas, se entristece, se distancia, vai perdendo a alegria, vai perdendo o prazer de estar na casa de Deus, com o povo de Deus, com os irmãos, vai perdendo o amor, vai tornando-se amargurado, e aquilo que antes era amor, alegria, torna-se amargura e tristeza. Mas não é assim que Deus vê a sua igreja, meus amados irmãos. Deus olha para a sua igreja e vê um povo separado. A igreja, irmãos, é um povo separado por Deus. Acompanhe comigo aí o texto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. Observe o verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos chamou, irmãos, para isto. A palavra igreja, que no original é a palavra eclesia, igreja, significa um povo chamado para fora. Deus nos tira do mundo, Ele nos chama para fora desse mundo, e Ele nos traz para sermos um povo seu. A igreja é um povo tirado do mundo, um povo separado. Observe que Paulo nos fala aqui na santificação. Você sabe que o conceito de santidade, ele está relacionado com o conceito de separação. Então nós somos chamados, separados para Deus. E observe, irmãos, ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. É interessante observar isso aqui, porque a igreja de Deus, irmãos, ela tem dois endereços. A igreja de Deus, ela é a igreja que está num ponto geográfico específico como essa. Aqui Paulo fala na igreja de Deus que está em Corinto, e nós podemos falar a igreja de Deus que está em Cupira. A igreja de Deus que está em cada localidade, em cada cidade, em cada endereço. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, a igreja de Deus, ela tem um endereço espiritual, porque a igreja de Deus, ela está em Cristo. Observe, a igreja de Deus que está em Cristo, santificados em Cristo, nós estamos em Cristo. A igreja, irmãos, é uma assembleia local, mas ela é também a igreja universal. Cada assembleia local está ligada à igreja universal, e todas juntas formam o corpo de Cristo. Portanto, a igreja, ela se move nessas duas dimensões, dessas duas maneiras. Nós somos, irmãos, cidadãos de dois mundos. Nós estamos nesse mundo. Jesus mesmo disse, quando fez a sua oração sacerdotal: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Paulo disse que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu. Então nós estamos aqui, e enquanto estivermos aqui, nós temos dois endereços, nós temos duas nacionalidades. Nós somos cidadãos aqui desse mundo, dessa nação, desse estado, desse município, mas nós somos também cidadãos do céu. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, conforme diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Agora observe, meus irmãos, ele também nos ensina que essa igreja tem um dono. A igreja tem um dono, a igreja de Deus. Eu estou ainda observando o que está no verso 2. A igreja de Deus, observe, irmãos, ela pertence a Deus. A igreja não é minha, a igreja não é sua, ela tem um dono. Quando está falando aos presbíteros de Éfeso, isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Paulo diz que a igreja é de Deus porque Ele a comprou com o seu próprio sangue. Deus é o dono. Não é simplesmente a igreja de Corinto, não é a igreja de Paulo. É comum a gente dizer assim, a minha igreja, não é? Quando a gente vai passando em frente, aqui é a minha igreja. A gente sabe que isso é uma maneira de falar. Nós estamos querendo dizer a igreja da qual eu faço parte, a igreja a qual eu pertenço. E não há problema nenhum em dizer isso, é óbvio. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que essa igreja tem um dono, irmãos. Ela não pertence ao pastor, ela não pertence aos oficiais, ela não pertence a nenhum membro em particular. Ninguém é o dono da igreja, porque essa igreja tem um dono, e o seu dono é Deus.
Deus nunca passou procuração para nós, para sermos o dono da sua igreja. Ele não transferiu a nós o direito de posse. Ele é o dono porque Ele a comprou com o seu próprio sangue. E observe, irmãos, por isso Ele tem todo o direito de exigir de nós o que Ele quer. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Não somos nós que mandamos. Tem uma música do grupo Logos, o Evangelho, música muito linda. E o autor, Paulo César, ele diz assim na música: eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar a mudança, né? Em constatar que o Evangelho já mudou. É claro que ele não está afirmando que o Evangelho de Cristo tenha mudado. Ele está falando do que acontece pelo mundo afora nas igrejas. E ele segue dizendo assim: quem antes era servo, agora acha-se Senhor. E diz a Deus como ele tem que ser. E ele continua dizendo: mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é o Senhor, meus irmãos. Ele é o dono, por isso ele tem todo o direito sobre a sua igreja. Por isso ele tem todo o direito de nos chamar, nos separar para sermos santos. É o que ele diz ainda no verso 2, que nós somos chamados para ser santos. Nós somos santificados. E observe, irmãos, a santificação tem dois aspectos importantes que nós precisamos entender. O primeiro aspecto, irmãos, diz respeito à nossa posição. Preste bastante atenção a isso. Isso vai lhe ajudar muito. Porque tem muito crente que parece que não entende isso. A santificação tem dois aspectos na vida do crente. O primeiro é o aspecto da nossa posição em Cristo. Todo crente é santificado em Cristo. Por isso ele diz, no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Todo crente verdadeiro, eu estou falando do crente verdadeiro, daquele que foi salvo de verdade, aquele que foi transformado, ele é santificado em Cristo. Todo aquele que crê em Cristo é santo. Essa santificação, irmãos, diz respeito à nossa posição em Cristo. O apóstolo Paulo muitas vezes refere-se aos irmãos como os santos. E nós somos os santos de Deus. Não diz respeito, irmãos, àquela cerimônia, aquele ato que é conhecido, né, na teologia católica romana como a canonização. Isso não tem nada a ver com essa santidade que ele está dizendo aqui. Nós não encontramos esse princípio na Escritura. Não é um decreto assinado por um homem que torna alguém santo. Não é isso, não é disso que se trata. A Escritura não nos dá esse ensinamento. Mas ela nos diz que eu e você, todos nós, aqueles que um dia foram transformados por Cristo e salvos, são santos em Cristo. Ser santo, irmãos, é estar em Cristo. É um ato. Aqui nós estamos falando de um ato, uma condição de ser salvo, separado. Os cristãos compartilham esse aspecto comum da santidade. Nesse sentido, nesse primeiro aspecto da posição, todos são iguais. Porque todos, eu digo todos os salvos, porque todos foram feitos santos em Cristo. Mas há o aspecto da santificação como um processo. Esse é o segundo aspecto. Observe que quando Paulo diz aos santificados em Cristo Jesus, o que é que ele continua dizendo no mesmo versículo 2? Chamados, o quê?
para ser santo. Mas ele não já disse que era santificado? Ele está dizendo de novo a mesma coisa? Não. O que Paulo está dizendo agora é outra coisa. Observe, meus irmãos, não há contradição aqui. A grande questão é que a primeira expressão de Paulo sobre a santificação é no que diz respeito à nossa posição em Cristo. Antes, o que é que nós éramos? Perdidos. Hoje, o que é que nós somos? Santos. Salvos em Cristo. Santos. Mas o segundo aspecto que ele está falando aqui, ao qual ele se refere, diz respeito à nossa caminhada cristã. É um processo. Quem está em Cristo, irmãos, foi chamado para andar com Cristo. Aquele que foi chamado para andar com Cristo, ele precisa ser transformado de forma contínua e progressiva. Ele vai sendo transformado de glória em glória, conforme a imagem de Cristo. É a santificação, é a vida de comunhão com Deus, a vida de leitura da palavra, de oração, de comunhão com a igreja, de amor aos irmãos, de exemplo, de testemunho. É uma vida, irmãos, que vai avançando, como diz o pastor Feliciano Amaral, naquele hino tão bonito que a gente gosta tanto: a cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que eu vou subindo para o céu. Cada dia, irmãos, o cristão ele vai se santificando, ele vai sendo transformado, e essa transformação, irmãos, que diz respeito à nossa comunhão com Deus, é a nossa santificação, a esse processo de santificação, ele só termina quando a nossa vida acabar. Porque ninguém nunca vai chegar no auge da santificação. Não existe ninguém que já chegou no ponto máximo da vida de comunhão, da vida de santificação. O pastor Daniel Paulo, lá da igreja do Cabo de Santo Agostinho, que foi meu antecessor lá no Cabo, né? Ele dizia sempre, eu achava interessante, achava até engraçado, ele sempre dizia: irmãos, venham para a escola dominical para aprender, venham aprender na escola dominical, porque a escola dominical é a única escola do mundo em que o estudante nunca se forma. Não há formação, né? Não há conclusão. A gente vai para o colégio, então a gente estuda, tá, no meu tempo, né, já mudou hoje, né? Mas no meu tempo a gente chamava o primeiro grau, aí quando chegava na 8ª série fazia uma formatura, uma conclusão, depois ia para o ensino médio, que a gente chamava de segundo grau antigamente, né? Aí estudava mais 3 anos, outra formatura, muitos paravam ali, outros iam para a faculdade, aí vai para a faculdade, estuda lá mais um período, chega o fim, conclui aquele curso, terminou, agora vai trabalhar, vai exercer a profissão, aquilo para o qual se preparou, e a vida segue. Mas na vida cristã não é assim. Ninguém chegou no máximo, ninguém chegou no ponto mais alto, ninguém chegou, irmãos, num ponto em que não tem mais o que aprender. Nós temos o que aprender todos os dias, porque a nossa vida ela é um progresso. A nossa vida espiritual, irmãos, é um processo de santificação. Então observe, nesse aspecto, aí já não é todo mundo igual. Se no primeiro aspecto da santificação é todo mundo igual, por quê? Porque é uma condição. Agora nós nos tornamos santos e pertencemos à família de Deus, então todos são da mesma família, todos são iguais. Nesse outro aspecto não. Porque a gente sabe que tem crente que ora mais, tem crente que lê mais, tem crente que se preocupa mais, que se santifica mais. E é claro que isso não deve ser motivo de orgulho para ninguém. Ninguém deve se orgulhar porque ora mais do que os outros, porque lê mais a Bíblia do que os outros. Você não deve ler a Bíblia somente para dizer para os outros que leu.
Você não deve orar somente para depois dizer para os outros que ora. Você não deve ser presente em todos os trabalhos da igreja somente para depois todo mundo ver que você não falta, ou para você dizer que você nunca faltou. Porque quem age dessa forma não entendeu ainda o que de fato é ser santo. Porque a santificação, irmãos, é uma necessidade. Eu preciso, você precisa. Até parece coincidência, mas não, assim, até parece que foi combinado, melhor dizendo, mas não foi combinado. Olha o que foi que o grupo cantou aqui? Preciso de ti, não foi? E é fato. Nós precisamos de Deus. Precisamos da santificação. Precisamos, irmãos, progredir. E aí, meus amados irmãos, isso não deve ser motivo de orgulho para nenhum de nós. Pelo contrário. Porque quanto mais santo o crente for, mais ele percebe e reconhece o seu estado, mais ele percebe e reconhece a sua necessidade. Quanto mais santo ele for, mais ele sabe que não merece nada. Quanto mais santo ele for, mais ele reconhece que aquilo que ele é unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Uma vida de santidade que torna o cristão orgulhoso não é santidade verdadeira. O cristão não pode, não deve ser orgulhoso. Não deve querer se sobressair, mostrar que sabe ou que pode. Isso é um contrassenso. Quando nós entendemos isso de fato, irmãos, nós nos humilhamos diante de Deus. Porque nós reconhecemos o que nós somos e que nós não somos nada. O apóstolo Paulo diz: o que é que tu tem que tu não recebesse? O que é que nós temos? O que é que nós podemos? Nada. Nós não somos nada e não podemos nada. Mas, irmãos, nós somos chamados para fazer parte dessa família maravilhosa, a família de Deus. Pertencer à igreja de Deus, meus amados irmãos, é algo precioso, é algo grandioso, maravilhoso. O apóstolo Paulo diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Veja, irmãos, nós fazemos parte de uma grande família. Nós fazemos parte de uma família universal. É um grave erro teológico olharmos para nós, para o nosso grupo, para a nossa igreja, para a nossa denominação, para a nossa igreja local, e ter a pretensão, a vaidade, e por que não dizer a petulância de acharmos que nós somos os únicos certos, os únicos salvos. Porque tem muita gente que faz isso. Há denominações que dizem: não, só a nossa. E se o crente for visitar uma igreja de outra denominação, ele está disciplinado. Irmãos, a igreja de Deus é mais do que uma denominação. A igreja de Deus é muito mais do que uma igreja local. A igreja de Deus, irmãos, ela é composta por todos aqueles que invocam o nome do Senhor em todo lugar e em todo tempo. Por isso a igreja de Deus é universal. Se você está em Cristo, meu amado, você pertence a essa família universal espalhada por todo o mundo. Porque Jesus não é propriedade particular de nenhuma igreja local ou de nenhuma denominação específica. Pelo contrário, os verdadeiros salvos em Cristo são aqueles que fazem parte da igreja de Deus espalhada por toda a face da terra e em todos os lugares. Mais uma vez o verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Veja, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor
Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Deles quem? Todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor deles e é também nosso. Senhor deles e nosso. Mas o apóstolo diz que essa igreja, irmãos, é um povo enriquecido. Verso 4, ele diz: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes o quê? Enriquecidos. De que maneira? Nele, em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A igreja não é apenas separada por Deus e para Deus, mas ela é também enriquecida pela graça de Deus. A palavra enriquecido aqui, irmãos, que a gente encontra no verso 5, no original, ela traz a ideia de uma pessoa muito rica. Essa palavra, no sentido original dela, ela aponta, ela designa para alguém muito rico, uma pessoa bilionária. Então Paulo usa essa palavra para dizer: vocês são muito ricos. Irmãos, o crente não é uma pessoa pobre, não. Ele é rico, mas ele não é rico, ele é muito rico. Quando eu penso nisso, eu sempre gosto de fazer a comparação. A gente, vez por outra, ouve, né, os noticiários, quem gosta de ver jornal, os noticiários, a Mega Sena acumulou 200 milhões, 300 milhões. Ou então quando a gente pensa nos jogadores de futebol, tem jogador de futebol que o que ele ganha num mês, se juntar ao salário de todos nós que estamos aqui, não dá. O que determinado jogador de futebol ganha num dia, eu e você não ganha na vida toda. E quando a gente pensa nessas coisas, os olhinhos da gente brilham demais. Ah, se fosse eu, né? Eita, como era bom, rapaz, mas se fosse eu. Irmãos, a Escritura nos diz que nós somos muito ricos, riquíssimos. Nós somos enriquecidos em Deus. O crente, ele é rico, riquíssimo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Você pode imaginar o que é isso? Toda sorte de bênção. Tudo aquilo que poderia ser de bênção para nós, Deus nos abençoa. Paulo está dizendo que aqueles crentes de Corinto foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento, em todos os dons espirituais. No verso 7 ele diz: de maneira que não vos falte nenhum dom. Aqueles irmãos foram enriquecidos, irmãos. Mas só foram eles enriquecidos? Claro que não. Eu e você também somos. Só que como é tão difícil, irmãos, para nós muitas vezes percebermos isso. Você que já é crente, se esforce, clame a Deus, peça a Deus para que Ele lhe mostre se você não está vendo, se você não percebe, porque, irmãos, não tem coisa pior do que crente murmurando. Você lembra do povo lá no Antigo Testamento? Quando eles murmuraram, o que foi que Deus fez? Deus abomina, meus irmãos, a murmuração. Não tem coisa pior do que um crente que vive a murmurar. Irmãos, nós fomos agraciados por Deus, recebemos o maior tesouro, a maior riqueza. Eu e você temos o tesouro escondido, o maior tesouro, a maior riqueza que este mundo poderia receber. Nós recebemos em Cristo. Nós fomos enriquecidos nele. Nós somos abençoados por Ele com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus.
Não temos motivo, irmãos, para viver reclamando, murmurando, chorando, desenganado da vida. Nada presta, nada está bom, tudo está ruim. Não, meus irmãos, nós temos a maior riqueza em Cristo. E observa o que ele diz ainda no verso 7. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, irmãos, essa igreja chamada para a santidade, ela é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. O que é que nos motiva a uma vida de santidade? Paulo diz que o que deve nos motivar a uma vida de santidade é a expectativa da volta de Jesus. É a expectativa da volta de Cristo que leva a igreja a se santificar. Quando o crente aguarda a volta de Cristo, irmãos, ele vive nessa esperança gloriosa, nessa expectativa. Então ele busca, ele se santifica. Aqueles irmãos relatados lá no livro de Atos, eles ouviram dos anjos: varões galileus, por que estáis a olhar para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, virá. Ele voltará. Quando Paulo escreve nessa mesma carta aqui de Corinto, ele diz: Cristo virá trazendo consigo os que já morreram, e nós, os que estivermos vivos, subiremos. Seremos transformados e subiremos. Quando a gente faz uma leitura no livro de Atos, e nós sabemos disso, a gente percebe que aqueles irmãos, eles esperavam a volta de Cristo naqueles dias. E eles venderam tudo que tinha, colocaram diante dos apóstolos para que ninguém tivesse falta de nada, e eles aguardavam ali com ansiedade a volta de Cristo. Então eles viviam todos os dias de casa em casa, orando, partindo pão, com comunhão, com alegria, aguardando a volta de Cristo. Mas como é que nós estamos hoje? O quanto nós ansiamos pela volta de Cristo? Nós estamos tão preocupados, irmãos, com outras coisas, que acabamos nos esquecendo disso. A gente quer conseguir, a gente quer conquistar, a gente quer construir, a gente quer guardar, a gente quer juntar, a gente quer acumular, a gente quer desfrutar. Os crentes estão se esquecendo, irmãos. É lamentável, mas é o que está acontecendo. Os crentes estão se esquecendo do que nos espera, do que nos aguarda. A nossa esperança maravilhosa, bendita, grandiosa, eterna. E aí nós vemos crentes tão apegados a esse mundo que até nos assusta. O quanto que isso tem atrapalhado a vida dos cristãos, irmãos, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida de comunhão com seus irmãos. A gente trabalha tanto. A gente muitas vezes vive como se Cristo não fosse voltar e como se a nossa vida estivesse limitada apenas a este mundo. Na verdade, meus irmãos, nós deveríamos estar com os olhos elevados, aguardando essa volta bendita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, com os nossos olhos voltados para o alvo, como diz a Escritura Sagrada, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Despertemos, irmãos, acordemos, para que nós não fiquemos vivendo como... Os irmãos já conhecem a história, né? Eu até citei outro dia, acho que no culto de oração, recentemente, a história do homem lá que foi no cruzeiro, não sabia que as refeições dele estavam inclusas no bilhete de passagem dele quando ele comprou para ir ao cruzeiro. Ele achava que o restaurante era muito caro, ele via muito luxo ali naquele restaurante, então
ele levou um saco de creme crack e passou a viagem todinha comendo creme crack, né? Enquanto todo mundo ia no restaurante se deliciar das iguarias, né, dos cardápios ali, aquela coisa tão maravilhosa, e ele dizia: o meu dinheiro não dá para pagar ali não. E tome creme crack, né? Aí no final da viagem, alguém perguntou: por que você não foi para o restaurante? Porque o que aconteceu? O coitado estava amarelo, fraco, né? Sem sangue, sem vitamina nenhuma. Imagine, só creme crack de manhã, de tarde, de noite. Ele disse: não é porque o meu dinheiro não dava, ali é muito luxo, ali é muita riqueza, é coisa muito especial, e o meu dinheiro não dava não. Ele disse: mas você não sabia que já estava tudo incluso na passagem? Ô meus irmãos, como tem crente comendo creme crack?